Olá, eu sou o Gus e hoje é Barba-feira. Minha versão genérica de vídeo de skincare e de make. Bora lá. Para me barbear, eu uso basicamente um navalhete, uma lâmina de aço inox, um sabonete e uma toalhinha para eu limpar o que já tiver barbeado. A ideia basicamente é eu explicar sempre que eu souber uma técnica nova de barbear e tudo mais, manter o asseio e trocar uma ideia com vocês, normalmente sobre conversa de homem. Mas por que de homem? Mulher não pode ouvir? Pode. Se for do seu interesse continuar, ok. Tem vários tipos de encaixe de navalhete. O que eu vou usar hoje, ele é um que tem um suportezinho. Ele vai ter essas bases aqui e onde eu vou encaixar a minha lâmina e simplesmente botar. O fio vai ficar um pouquinho torto, então a gente faz um ajustezinho na pia para não pressionar um canto a mais que outro. Agora com o sabonete a gente vai molhar a cara e basicamente vai fazendo a espuma conforme a gente for precisando limpar. Quando eu comecei a fazer, eu espumava a cara inteira e sempre até chegar do outro lado a espuma secava. E aí eu tive que passar mais tempo amolecendo aquela parte de sabonete e aí fazer mais cortes. Então hoje eu priorizo em só fazer espuma no canto que eu estou limpando. Vamos lá então, a torneirinha, água na cara. Possivelmente uma galera vai azedar com esse formato de vídeo, falando que onde já se viu o homem ensinar essas coisas. Mas eu não sei de onde veio essa bobagem do homem macho alfa, primal, que basicamente é um porco. E não tem relação entre um homem ser mais homem com ele ser hétero e com ele ser agressivo, babaca ou até deshigienizado. Então, vamos lá. Quando você vai fazer o corte, você evita de deixar 90 graus. Tenta formar uma angulação que não seja muito rente, porque você acaba não cortando o suficiente. Então tenta ficar menos paralelo possível e menos perpendicular possível. Uma angulação entre 30 e 40 graus descendo comumente é o ideal. Principalmente com lâminas novas. Lâminas velhas você precisa inclinar um pouco mais, o que aumenta o risco de cortes. Quando eu era mais novo, eu gostava muito do filme Clube da Luta. Cheguei a comprar o livro e achava muito fantástica aquela ideia do homem primal, o homem ideal. E sempre pensei que para eu ser um homem de verdade, eu precisava ser o Tyler Durden. O que
fazia total sentido numa perspectiva de filme onde eu era um macaco espacial. O que depois que eu fiquei velho comecei a perceber é que o Tyler também era um macaco espacial. A única diferença é que ele era um macaco espacial com algum tipo de revolta, que fazia até sentido com aquela crise de identidade que nos anos 90 havia com relação à própria masculinidade. Mas não só a masculinidade, como a própria existência do ser humano. Porque todo mundo se via enquadrado em empregos que não representavam suas vontades, seus anseios. E limitavam a própria existência do ser humano. Então essa própria necessidade do homem precisar ser superior à mulher é algum tipo de ordem dos botões que o macaco espacial fica apertando no foguete. De tempos em tempos alguns cortes pequenos costumam sair, mas não é problema. Porque essa região é uma região que ela é bem capilarizada, então acaba tendo muita veia bem rente à pele. E uma das coisas que me fez começar a perceber que o Tyler não era um cara tão bacana assim, até com relação a relacionamentos, era a forma com que ele lidava com a Marla. Porque do mesmo jeito que o Tyler se sentia minimizado porque o animal dele era um pinguim, ele se sentiu minimizado quando o animal dele era uma mulher. Quando a Marla pede para ele deslizar, é quando ele percebe que ele não consegue mais dormir. E essa coisa da rédea toda, de jogar o jogo, de ter sempre a relação na mão, é uma parada que é meio ilusória, porque relacionamentos não costumam ser brincadeiras. Você tem problemas sérios. Então você brinca na hora de brincar e se relaciona na hora de relacionar. Tem um problema sério em fazer meu lado direito, porque falta coordenação. Então você sempre vai ter um lado com mais dificuldade. Fica dramático esse tanto de sangue, mas acaba sendo só um corte bem pequeno. Os cortes costumam acontecer por uma dificuldade da lâmina conseguir correr a pele e fazer os cortes. Então você acaba afundando demais e nem se pressionar, acaba saindo um ou outro ponto de cisão na pele. Então, quanto mais espuma você fizer, melhor. O bacana, o top, o brabo, era usar um creme de barbear, que consegue fazer com que haja um atrito menor. Mas não está tendo. Aí a gente volta para a noção de que quando um homem pensa em ser um homem, super-homem, um homem forte, um homem primal, tal do macho alfa,
ele remete a alguns comportamentos que no fim das contas é para ele pegar a mulher. E aí, quando aparece a oportunidade de ele se relacionar com alguém que tem um interesse genuíno nele, que é a Marla, ele caga tudo. E não faz sentido, na minha cabeça, exaltar esse tipo de relacionamento. Porque partindo de uma premissa onde você consiga fazer uma volta e pegar todas as garotas do rolê, uma hora você vai precisar firmar em uma, ou na pior das hipóteses, voltar nela, porque acabaram as opções. O que também é errado de pensar. O que também é ruim. Porque no final das contas, você vai estar empobrecendo toda e qualquer relação e não consegue contar com ninguém para te fortalecer quando você precisar. Afinal, é uma utopia imaginar que alguém não tenha nenhum tipo de problema ou algum tipo de azedo que precise conversar ou de algum grau de ajuda. E na concepção mais pura da palavra ou do sentido do conceito, quando você está namorando alguém, esse alguém é para fazer essa função com você. E algumas opções do filme, só depois de muito tempo, eu comecei a olhar com um olhar de ironia do diretor. Por exemplo, o Brad Pitt, num dos ápices da sua forma física, falando que autoaperfeiçoamento é masturbação. Para mim, eu enquadro isso em algo parecido com o discurso da Lady Gaga, chamando os fãs dela de monstrinho. A Lady Gaga é bonita. E tudo bem ela querer abraçar uma comunidade que não se sente bonita e trabalhar autoestima. Mas esse olhar mais irônico que o diretor David Fincher dá pro filme, quando faz esse tipo de coisa, acaba não sendo interpretado da mesma forma que os fãs da Lady Gaga interpretam o discurso dela. Então há um culto real, há uma imagem masculina que o filme passa o tempo inteiro debochando. E o único momento em que há um resquício de uma relação saudável entre o personagem sem nome do Edward Norton e a Marla é quando o Tyler morre. Lembrando que o Tyler é um produto da cabeça do personagem sem nome. Então, se a gente parar para analisar um pouco, a gente consegue perceber todo um arco na qual a conclusão é a saída de um homem com uma crise existencial que associa a sua existência a um trabalho bosta, a um consumismo de coisas que ele na verdade não se importa, passando por um estágio de autoculto e negação desse autoculto, onde toda a orla hiperfascista que cultua um homem com um ideal, falando que não deve haver um ideal, e maltrata qualquer tipo de relação com a mulher ou com os próprios amigos, lembra que o Tyler tem servos e não amigos. Então aquela galera que no final das contas ele sai no braço, poderia perfeitamente ser uma galera que depois de lá eles têm algum relacionamento no bar, trocando uma ideia, falando de trabalho, porque o homem gosta de fazer trabalho, e afins. Mas não, é uma coisa vazia. E toda aquela relação que ele chama de descartável no avião é fomentada com aquele grupo do Clube da Luta. E a única vez em que o filme demonstra uma relação que tem algum grau de saudável
É quando o personagem entende que o Tyler é algo a ser superado. Seria forçar um pouco a barra eu falar de Nietzsche, mas essa ideia de você superar o que você pensa. Eu gosto de, depois da parte mais grossa, feita, mais raspada, fazer aí sim espuma na cara inteira e fazer com uma velocidade um pouco maior para dar um grau de homogeneidade no corte e acertar algumas arestas perto do bigode, principalmente, para não ficar caindo na boca, dá um ar meio nojento. Não que tudo que o Tyler diga deva ser descartado, ele tem algumas sacadas muito boas. Entretanto, essa percepção de que ele precisa ser superado é que aquelas ideias devem ser levadas em conta, mas não são definitivas. Não existe o homem ideal ou o homem perfeito. Até porque essa ideia de o homem é um delírio coletivo que a gente sustenta à toa. Porque a gente começou a diferenciar ser homem de ser hétero. E meio que isso não faz sentido, porque são comportamentos que têm dimensões diferentes. E qualquer adjetivo que seja referente a um homem é perfeitamente enquadrável no que uma mulher deve fazer, separando uma mulher de uma menina. Então a gente precisa começar a levar essas ideias um pouco mais para o campo da discussão de valores, de moral, do que para um purismo que sequer faz sentido. Dá menos barba, o movimento consegue ser mais longo e vai dar o aspecto mais macio para a pele. O ruim do sabonete é que a espuma seca muito rápido, então acaba atrapalhando um pouco do fluxo de trabalho. Pelos no pescoço são uma parada que me incomodam pessoalmente. Então, quando eu usava uma barba muito grande, uma das coisas que mais me incomodava e que fazia eu ter a necessidade de sempre separar esse momento é tirar o pelo da barba. Talvez você não se incomode tanto, mas eu tenho a impressão que passa um aspecto um pouco sujo. Não que a pessoa esteja suja, mas não sei, a ideia que dá é essa. Pontas do bigode, para deixar ele reto. E no fim das contas, uma das coisas que a gente acaba não levando em conta é aquela percepção de que o filme também não trabalha muito bem essa noção de que o cara babaca é um cara cativante.
Você não tem que cobrar de uma menina, ou até de um outro cara, não sei, que queira te pegar porque você foi legal com ela ou com ele. E você também não tem que associar que aquela pessoa gosta de alguém que seja babaca com ela. É que normalmente quando a pessoa é muito legal, ou quando ela se julga muito legal, é porque tem uma necessidade de estar se provando o tempo inteiro legal. E é cansativo, porque você precisa levar a sua vida e entender que a pessoa leva a vida dela. E em alguns momentos específicos, vocês têm essa intersecção e uma pessoa ajuda a outra. Você não tem que se considerar o salvador da vida de alguém. Tem que ser alguém que, caso solicitado, ajude. Caso você perceba que há uma urgência em uma situação, você intervenha. Mas não joga na cara. É meio bosta isso. Mulher não é uma máquina de café que você coloca a moeda e sai café, numa analogia por você colocar gentileza e sair sexo. Não funciona assim, parceiro. Mulher é gente igual a você. Tem gente que não sente tesão por um específico tipo de gente. E ok. Tem gente que tem tesão em você e você não tem tesão nela. Não tem problema nenhum. Segue o baile. Barbinha feita. Caso você faça a barba inteira, o movimento de arrancar o bigode ele deve ser o mesmo, mas lembre-se sempre de quando você for fazer a boquinha para mostrar o rosto, que essa parte da pele é um pouco mais fina do que a do queixo, por exemplo. E a do queixo você faz um cuidado maior por causa da curva. Então para você se cortar aqui ou passar reto e cortar o lábio é muito fácil. Então cuidado nessa parte. Eu usava uma tesourinha, só que eu consegui comprar uma maquininha da Val e eu uso o Pente 1 para dar uma nivelada no tamanho da barba, para não ficar fio esparramado para frente. E sem o pente eu faço o ajuste só tirando o fio da boca. Show! Uma outra sugestão que eu gosto de fazer, mas essa eu faço uma vez por mês porque não cresce tão rápido, é usar a própria maquininha para raspar os pelos do sovaco. Porque é uma região que normalmente a gente transpira muito e é das que mais tendem a cheirar mal. Então, lembra naquela ideia de que para uma mulher querer te pegar, ela tem que ter tesão por você. E acho que é um pouco raro quem sinta tesão por gente que não cheira bem. Existe? Não julgo. Mas
6h30 da manhã, pau torando, barbinha feita, sovaquinho raspado, hora do banho. Tenha um ótimo dia e até a próxima barba-feira.